Queridos, enquanto as crianças saem, eu gostaria de relembrar a você uma frase que é muito conhecida e muitos afirmam, que o homem é testado quando lhe é dado poder. Ou se você quiser conhecer um homem, você dê para ele poder. E logo ele vai revelar o que sempre houve no coração dele e que apenas não tinha aparecido ainda porque não havia o ambiente, o espaço, a oportunidade para que esse coração humano pudesse se revelar. Todas as vezes que eu vejo uma autoridade, uma pessoa que é revestida de uma posição social, tomando posse, assumindo a sua função, publicamente, fazendo aqueles juramentos solenes, aquelas expressões de grande pompa e circunstância, eu me lembro de um episódio que aconteceu na vida do grande rei Davi. Se você abrir a palavra de Deus, não é esse o texto, mas apenas para introduzir o sermão, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, ali está a história de como Davi chegou a Jerusalém e, num momento de muita alegria, ele trouxe a arca da aliança para a cidade santa. E o entusiasmo e a alegria de Davi eram tão grandes que ele, mesmo sendo o rei, já reconhecido pelas 12 tribos, se você não recorda, eu vou lhe dar mais ou menos a ideia de que, a princípio, Davi foi reconhecido, depois da unção de Samuel, como rei de Judá, uma das 12 tribos. E depois o reconhecimento veio geral. Isso já havia acontecido e ele marcou a sua cerimônia, digamos assim, de ascensão com uma atitude, eu diria, estranha. Ele está tão alegre que ele canta, ele pula, ele dança diante da arca do Senhor, o que era algo meio estranho para um rei naquela posição, que deveria ter uma atitude mais austera, mais discreta, própria da liturgia, própria da estética da sua função. Não era esperado que um rei que representava Israel diante das outras nações fosse tão descontraído assim, tão efusivo assim. E Mical, sua esposa, atingida por aquela maneira, mas provavelmente também por uma grande fonte de inveja. Mical é filha de Saul, o rei que Davi o substitui. E você sabe que essa transição não foi muito fácil. Saul tinha um despeito de Davi muito grande. Logo quando ele era comandante do exército, as mulheres e as crianças de Jerusalém, quando os exércitos voltavam das batalhas, começaram a cantar que Davi matou 10.000 filisteus, enquanto que Saul só matou 1.000. Isso foi chegando ao coração de Saul, que já não tinha comunhão com Deus, numa forma de uma inveja, de um despeito muito grande. E Mical, mesmo depois da morte de Saul, parece refletir o fato de que o seu pai havia sido substituído pelo marido dela, que era Davi. E então Mical, meio que misturado esses dois sentimentos, de uma certa inveja, de um certo despeito com relação a Davi, mas também se arvorando no direito de repreender o rei de Israel, o repreende porque a sua alegria e a sua efusividade eram demais. Ele não poderia ter cantado e dançado diante do povo, não era próprio do rei. E então dizem os comentaristas que Davi justifica a sua ação, dizendo que, no verso 21, que foi perante o Senhor que ele havia dançado, perante aquele que me escolheu um lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu celebrarei. E olha só o que ele diz: e me rebaixarei, verso 22, ainda mais, e me humilharei aos meus olhos,
Quanto às servas de quem tu falaste, porque Mical havia dito que as servas estavam desprezando o rei, que celebrava daquela forma, mais serei honrado por essas escravas que você mencionou. Os comentaristas dizem que, além de repetir e responder, melhor dizendo, a Mical dessa forma, Davi foi para dentro de casa, pegou a sua pequena harpa e compôs um salmo. E esse é um dos menores salmos da Bíblia, o Salmo 131. E é sobre ele que eu gostaria de falar sobre ele nesta noite para você, porque me parece que esse salmo ensina lições que nos previnem dos 3 piores pecados que nós podemos ter no nosso coração. Sim, existem pecados piores do que outros. Todos são condenados, ainda que na proporção do juízo divino também haja proporcionalidade de penalidades. Mas esses 3 são os piores. E eles são a soberba, a vaidade e a ambição. Eu diria que eles são os pais de todos os pecados. Você não mente se por trás da mentira não houver ambição, ou vaidade, ou soberba. Você não trata alguém mal se por trás não houver ou ambição, ou vaidade, ou soberba. Você não nega a Deus com uma atitude ou uma palavra se por trás não houver ambição, soberba ou vaidade. Eles são a base. E Davi, então, entendendo que aquela experiência com Mical permitia que, pela inspiração de Deus, ele fizesse um cântico, ele compôs esse Salmo 131. E se na sua Bíblia for semelhante à minha, no verso de número 3, existe um acréscimo para que esse salmo passasse a ser usado no templo e fosse cantado junto com o Salmo 132, juntos, na liturgia do templo. Então, originalmente ele compõe, ou é composto pelo verso 1 e o verso 2 que nós vamos ler agora. E nós vamos ouvir Deus falando pela sua graça sobre como prevenir o coração de todo orgulho ou soberba, de ambição e de vaidade. Assim diz a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar juntos. Curva a sua cabeça, fale com Deus. Peça que Deus trate pela sua palavra a sua alma também. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de estar na Tua casa, no meio do Teu povo. Te agradecemos, ó Pai, pelos louvores que foram cantados com tanta excelência. Louvamos o Teu nome pelos dons e talentos que Tu tens dado aos jovens, aos homens e às mulheres dessa igreja, de louvarem o Teu nome com excelência, com graça, com exultação. Louvamos o Teu nome pelo privilégio de estar aqui ouvindo a Tua voz, por meio da leitura da Tua palavra, desde o início desse culto, das orações que sabemos que podemos fazer a Ti e sermos ouvidos, apesar de quem nós somos, por causa dos méritos de Jesus. Louvamos o Teu nome, ó Pai, pela graça de poder agora meditar na Tua palavra e pelo privilégio, Senhor, de poder chegar à Tua presença em oração e dizer: Senhor, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor, ó Pai, quebrante o nosso coração, que o Senhor nos traga luz, que o Senhor nos dê a Tua palavra
E nós te daremos ao fim desta mensagem toda a honra, glória e louvor, porque será o Senhor e somente o Senhor que será ouvido. E nós sairemos daqui edificados para uma nova semana na tua presença. É o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, na sua Bíblia certamente há uma notação dizendo que esse salmo é de Davi e que esse salmo é um cântico de romagem. Ele é um salmo curto, a gente chamaria de um salmo de hino, que é um salmo cantado especificamente em momentos de devoção particular, quando as famílias faziam as suas devoções em casa, mas também era usado para ir até a igreja, para ir até o templo. E nos caminhos que eles faziam das cidades e aldeias de Jerusalém, de Israel para Jerusalém, era comum que eles fizessem isso em forma de antífona, repetindo os versos. E eu fico imaginando, como eu já disse outras vezes aqui na igreja, uma família com um pai à frente, recitando o primeiro versículo, e os filhos e a esposa seguindo, repetindo o verso ou dizendo o verso seguinte. E eu fico imaginando que da maneira oriental as vozes ali começavam a se harmonizar, o caminho para o templo ficava mais tranquilo, menos pesado, mais curto, as subidas para o lugar mais alto do templo ficavam mais amenas. A música tem esse poder de nos fazer caminhar melhor a vida. E Davi sabia disso, de modo que quando, naquele momento em que ele é severamente repreendido pela sua mulher, ele responde convenientemente, como acabamos de ler no texto de Samuel, mas ele resolve expressar por meio da música. É bom lembrar que Davi, antes de ser rei, antes de ser guerreiro, era um jovem pastor que quebrava a solidão dos campos enquanto cuidava das suas ovelhas com a sua pequena harpa, fazendo músicas e louvores a Deus. Ele tinha na música a maneira de se expressar com os seus sentimentos mais profundos. E quem tem esse dom musical sabe do que eu estou falando. Os poetas e músicos colocam em versos, em melodias, aquilo que a alma muitas vezes não consegue colocar em discursos solenes, em prosa, em palavras. E então Davi vai para o interior da sua casa e compõe esse salmo. Esse salmo parece que se torna muito conhecido, porque ele acaba recebendo essa adição do versículo 3 para fazer uma espécie de composição com o salmo seguinte e torná-lo cantável na igreja. Ele é na primeira pessoa do singular e não é costume que os salmos do templo sejam cantados na primeira pessoa do singular, porque eles eram salmos coletivos. Eles precisavam expressar a adoração coletiva do povo quando se reunia no templo. E por isso, provavelmente, eles acresceram esse versículo 3, talvez o próprio Davi ou alguém sob a autorização dele. Nós cremos que debaixo sempre da inspiração de Deus, que controla toda a Escritura, para que ele fosse cantado no templo. Então você vê um salmo que começa de um momento dramático no coração de um homem, passa a se tornar um salmo conhecido e cantado nas idas para o templo por pequenos agrupamentos de pessoas, por famílias, e se torna um cântico conhecido no meio do povo de Deus da antiga aliança, a ponto deles cantarem no templo. O que faz esse salmo se tornar de tão livre circulação? O que faz esse salmo se tornar o meu salmo e também o salmo de milhares de outras pessoas da minha antiga aliança, do meu povo, eu, um simples homem ou um sacerdote no templo, que uso esse salmo como uma expressão também da minha alma? O que faz esse salmo? Nós não conhecemos a melodia dele, mas sabemos que a letra dele expressa talvez uma das realidades mais dramáticas do coração humano, que é a realidade de lidar com a sua própria natureza. Esse salmo é uma resposta de Davi à constatação de que ele, internamente, no seu coração, era uma pessoa tendente naturalmente à soberba, ou à ambição, ou à vaidade. Esses três inimigos que vão espreitando a nossa alma em todo o tempo, não importa que tipo de circunstância.
Não importa que tipo de momento, nós somos sempre vistos, olhados e perseguidos pela tendência natural do coração humano de sermos ambiciosos, vaidosos ou soberbos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e severamente incapaz de adorar a Deus e de ser humilde diante do Senhor. Quem o pode conhecer, diz o profeta Jeremias. Davi conhecia essa realidade, e talvez porque conhecendo essa realidade e compondo essa música, todos que também conheciam a sua própria realidade de luta contra a vaidade, contra o orgulho e contra a ambição, também sentiam da mesma maneira o drama que estava contido nas palavras e entrelinhas desse texto. Davi está lutando na forma de música que ele compõe, expressando o desejo dele, mas não necessariamente a realidade dele. Porque em outros textos a palavra de Deus claramente diz que Davi também em alguns momentos foi movido pela vaidade, pelo orgulho, pela ambição, como qualquer outro ser humano. O fato dele ter sido conhecido na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus não o torna perfeito, o torna dependente de Deus e íntegro nessa dependência ao Senhor. Por isso ele coloca desta maneira, chamando Jeová pelo nome. Novamente observe que a palavra Senhor está em letras maiúsculas, representando o Deus da aliança, portanto era alguém com quem ele tinha uma aliança, com quem ele tinha um compromisso, um pacto, uma realidade de relacionamento, e ele diz assim: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, e não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Nessa expressão que Davi faz, ele toca nesses três aspectos do coração humano: a vaidade, a ambição e o orgulho. Ele diz: não é soberbo o meu coração, como um desejo do seu coração. Diante do episódio que mostra como na mentalidade de Mical, e talvez de muitos que estavam ali, sem ter acesso a expressar para ele a mesma indignação e correção que Mical teve, o acesso por ser esposa dele, ele sabia que muitos ali talvez tivessem indignados, porque imaginavam que a função real permitiria, daria direito a ele, mais do que aos outros, afinal de contas ele era o rei, que em algum momento ele expressasse a sua realeza por meio da soberba, da ambição ou da vaidade. É natural que a gente seja condescendente com as pessoas, quando imagina que, por serem quem elas são, elas possam agir de maneira diferente dos meros mortais. Talvez na cabeça de muitos, era isso que Davi tinha direito de fazer por ser rei. Mas a palavra de Deus diz que Davi expressa aqui o desejo mais profundo dele como ser humano, não como rei. Ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu não quero que o meu coração seja tomado pela soberba, pelo orgulho, pela autossuficiência. Essas três palavras talvez encampem todo o sentido dessa primeira frase. Não é soberbo o meu coração. Tem a ver com soberba, tem a ver com autossuficiência, tem a ver com orgulho, tem a ver com a tendência humana de se achar não apenas o centro, mas também aquele que é capaz de fazer tudo na vida. Deus tem um remédio para isso, e nós sabemos, é quando Ele nos permite ser quebrantados. Quebrantamento é a maneira como Deus quebra o nosso orgulho. Quebrantamento é a maneira como Deus nos faz dependentes dEle. Quebrantamento é a maneira como Deus nos torna capazes de depender dEle e não de sermos independentes dEle. Davi tem uma série de eventos, talvez o mais dramático dele, se você lembra de cara, e ficou registrado para a história, é o ponto mais abismal da vida de Davi, quando ele adultera com Batseba e perpetra o assassinato de Urias, o seu marido. Naquele momento em que ele, quebrantado
diante da reprimenda do profeta Natã, confessa a Deus e escreve inclusive um salmo que está registrado no livro de Salmos. Davi aprendeu que toda aquela pompa e circunstância que teoricamente daria a ele o direito de ser autossuficiente, orgulhoso, vaidoso, soberbo, caía por terra, porque ele havia se tornado um homem comum, um assassino, um adúltero. De modo que quando Davi diz, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, ele está dizendo, tanto internamente como externamente, o meu desejo não é abrigar na minha alma altivez, orgulho e autossuficiência, a tal ponto que o meu olhar seja um olhar de soberba, de altivez e de autossuficiência. A palavra de Deus diz que os olhos são a janela da alma, de modo que é possível, sim, de maneira quase que intangível, nós percebermos nas nossas interações pessoais um olhar soberbo ao invés de um olhar humilde. Como nós percebemos isso? Nós só temos uma resposta, é porque nós sabemos o que é um olhar orgulhoso e um olhar altivo, porque nós também temos em alguns momentos da nossa vida essa altivez e esse orgulho no nosso olhar. Em outras palavras, nós nos reconhecemos no olhar do outro como altivos e como orgulhosos, porque nós sabemos bem o que é ser altivo e o que é ser orgulhoso. Davi então diz assim, o meu desejo, expresso nessa canção oferecida a ti, Senhor, é que o meu coração não seja soberbo, que o meu coração não seja também a ponto do meu olhar ser altivo. Para que isso acontecesse, Davi traça o caminho de como isso acontece para que seja evitado. E o primeiro passo desse caminho é não andar à procura de grandes coisas, que está ainda nesse verso primeiro. A ideia de andar à procura é a mesma ideia no verbo hebraico de caçar, ir atrás de um animal para matar a própria fome. Por isso a ideia aqui não é de um encontro fortuito. Eu estou aqui na minha pequenez e limitação e aparece um grande negócio para mim, uma grande oportunidade para mim, e então apareceu, eu então entrei nisso tudo. Não é isso. Sem dúvida alguma que na providência de Deus, é possível que Deus abra portas imensas para alguém, dê a ele riqueza, projeção, fama e sucesso. A palavra de Deus não condena nenhuma dessas coisas. Ela condena esta ambição expressa na frase, eu não ando à procura de grandes coisas. O caminho para a soberba e para a vaidade é pautar a vida pela busca irrefreável, incansável por grandes coisas, caçando na vida essas grandes coisas. Numa época de subcelebrização, em que alguém pode sair do anonimato para milhões de seguidores na internet, uma cultura de busca, de caça, toma conta desta geração, que acaba afetando mesmo os mais velhos, na ideia de que ser famoso, ser bem-sucedido, ser capaz de fazer o diferencial, se distinguindo dos demais, é um caminho desejável, mas Davi aqui diz que é o caminho fácil para, por meio da ambição, encontrar no seu próprio ser, no seu próprio olhar, no seu próprio coração, as marcas da soberba e da vaidade. Humildade, irmãos, não é um estado natural do coração humano. Humildade não é alguma coisa que, pela condição social, econômica de alguém, lhe é natural. É possível encontrar pessoas que aparentemente são humildes exclusivamente porque ainda não tiveram a oportunidade de se revelarem orgulhosas. E há pessoas que, mesmo tendo todos os motivos para se tornarem orgulhosas, vaidosas, elas revelam uma humildade própria de quem não trilhou por esse caminho. E que caminho é esse? É o caminho de buscar grandes coisas.
Aqui ele está falando da ambição material, pessoal, social. É o que faz alguém se achar demais, por ter mais dinheiro, mais posição. Alguns na antiguidade, por fazerem parte de determinado clã ou família, na época em que os sobrenomes eram importantes, hoje são cada vez menos importantes. Daí porque as pessoas normalmente decoram hoje os nomes uns dos outros apenas pelo prenome, pelo nome principal. Coisa que antigamente não era assim. Você era educado nas antigas gerações a conhecer e dizer o nome das pessoas pelo sobrenome de pai e de mãe, porque isso revelava a nobreza ou a origem ordinária da pessoa. Portanto, quando Davi diz não ando à procura de grandes coisas, ele está falando da ambição própria de se tornar diferenciado, pelo poder, pelo dinheiro, pela capacidade, pela ascendência, pelo que for. E ele diz que estas coisas é que podem tornar o seu coração soberbo, e evitá-las, tornar o seu coração humilde. E contra a tendência natural da soberba que ele encontrava no seu próprio coração e que nós também, se formos sinceros, encontraremos. E ele completa na segunda frase do verso, que é um paralelismo, mas que acrescenta sentido ao verso, e diz: nem de coisas maravilhosas demais para mim. A maioria dos comentários dizem que essas coisas maravilhosas são aquelas coisas que nos fazem prescrutar as insondáveis razões e propósitos da vida, da existência e do próprio Deus. É gente que se acha sábio demais e questiona as coisas que pela própria vida se revelam como misteriosas. Davi sabia que havia coisas que ele, mesmo sendo rei, não iria jamais entender, jamais compreender ou dominar. Não se tratava de uma busca pela ignorância, de uma ode pela mesquinhez do pensamento que se restringiria àquilo que ele pudesse explicar. Não, ele apenas entendia que a vida, Deus, a existência, a natureza humana eram muito mais profundas do que ele, na sua vã sabedoria, poderia encontrar, compreender e buscar. Lembra que o oposto a Davi, como uma forma de tipo e antítipo de Cristo, é Salomão, seu filho. E é ele que diz que conhecer e buscar conhecimento, a ponto de dedicar a toda a sua vida a isso, toda a sua riqueza, o seu tempo, é vaidade e é correr atrás do vento. Davi parece que aprendeu antes do seu filho aquilo que ele, o filho, nunca aprendeu, a não ser no final da sua vida. Que não somente a ambição pelo poder econômico, social, pela ascendência, a vaidade que isso traz, lhe traria um coração não humilde, mas soberbo, mas também a busca irrefreável, incessante, por ser sempre aquele que sabe muito, que tenta entender e explicar o que não é compreensível, que não se limita, na sua humildade, a dizer, não sei, é um mistério, não compreendo. Essa coisa do ser humano tentar compreender todas as coisas, e à medida em que vai compreendendo algumas coisas e se achando capaz de compreender a todas as coisas, é o caminho certo para a vaidade, para a soberba, para uma ambição desenfreada. É preciso que eu e você tenhamos uma capacidade de dizer, não sei, está para além da minha capacidade, não consigo explicar. É preciso que eu e você tenhamos a capacidade que Davi compreendeu aqui que precisava, de dizer assim, tentar entender e explicar todas as coisas, dominar todos os assuntos, dar opinião sobre tudo, ter razão sempre. É o melhor caminho, ou melhor, o pior caminho para a pior soberba. E Davi entendeu isso, por isso ele dizia, não ando à procura, caçando grandes coisas, e também não dedico o meu tempo a conhecer todas as coisas, porque há muitas coisas que são insondáveis, como os cânticos, o cântico que nós acabamos de cantar.
quando o próprio Paulo, depois de expor por 10, 11 capítulos as grandes doutrinas da graça, os mistérios de Deus, ele termina aquela parte de Romanos dizendo assim: Senhor, quão insondáveis, quão impenetráveis, quão profundos são os teus mistérios, as tuas palavras, a tua verdade, o teu ser. Ah, queridos, quem somos nós, para pequeninos como nós somos, com um cérebro prodigioso, mas limitado, que se for muito exigido, pode entrar facilmente num rodopio incessante de esgotamento, para compreender sequer esse ambiente que nós estamos. Quanto mais os grandes mistérios do universo. Viajando de um lado para o outro, eu não me canso, irmãos, de olhar pelaquela janelinha do avião e ver lá embaixo a terra imensa e dizer assim: o que é o homem diante dessa imensidão da terra, que é um ponto no sistema solar, que é um ponto no universo, e que não é nada diante do Deus infinito. E então vem Robinson Grangeiro Monteiro dizer o que é a vida, dizer o que é a existência, e ter opinião sobre tudo e sobre todos. Não é soberbo o meu coração, porque eu não ando atrás de coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu sequer posso compreender, quanto mais explicar. Então existe uma atitude de desistir de certas coisas, abrir mão de certas coisas, não buscar certas coisas, nem a ambição que nos faz nos achar poderosos e indestrutíveis, autossuficientes, capazes de tudo, nem também a vaidade de nos achar capazes de entender e compreender e explicar coisas demais maravilhosas para qualquer um, inclusive para nós. Diante daquilo que era o caminho para não andar, Davi, então, no versículo 2, diz qual é o caminho que imuniza, previne e cura toda tendência humana à vaidade, à ambição e à soberba. E ele faz isso através de uma metáfora. E que é uma metáfora que você conhece, que você viveu, que você já viu, que você experimentou de um jeito ou de outro. No versículo 2 ele diz: pelo contrário, veja aí o oposto que ele faz, a expressão adversativa, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. A palavra calar aqui é literalmente fazer silêncio, calar a boca, mas ela é mais profunda do que calar a boca, porque ela é completada pela expressão sossegar a alma. Eu não sei se você consegue parar um pouquinho. Para um pouquinho. O que é uma alma sossegada? Eu não sei você, eu tenho dificuldade de parar de pensar. Mas me parece que nós estamos cada vez mais com essa dificuldade. Inclusive isso explica em grande parte o esgotamento emocional da nossa geração, porque nós não paramos de pensar. Nós estamos toda hora pensando, tentando fazer sentido das coisas, planejando, explicando a nós mesmos, explicando o que vamos dizer aos outros, tentando resolver problemas, tentamos fazer sentido das coisas que aconteceram, planejando as que vão acontecer. A nossa mente parece um motorzinho que não para em nenhum momento. E aí Davi diz assim: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como é que ele fez isso, hein? Davi descobriu um jeito. E como foi que Davi descobriu o jeito? Ao observar como é que uma criança que acabou de mamar deita no colo da sua mãe, sossegada na sua alma, porque toda a sua necessidade mais urgente saiu dos seios daquela que ele chama de mãe,
e que calou profundo não apenas o seu corpo, mas fez sossegar a sua alma. Você já viu uma criança dormindo depois de ser amamentada? Você já viu como é que é? Aquilo que a gente chama do sono do justo, do sono do inocente. Você já viu a serenidade dessa cena? Relembre aí a serenidade de um dia você ter visto como marido, como esposo, um filho seu no seio da sua esposa depois de ter amamentado, cansado de sugar aquele leite, nutriente básico, mas uma vez tendo saciado aquela necessidade premente, ele descansa como se tivesse alcançado a maior riqueza, a maior realização, a mais sublime experiência da vida, que para ele se resume a ter leite no seio da sua mãe. É tudo o que ele precisa, tudo o que ele precisa, e tudo o que o satisfaz. E Davi vai então reduzir tudo aquilo que ele coloca em oposição, as coisas mais profundas e mais altas, que ele chama de coisas maravilhosas demais para mim. Ele diz, não é nada para um bebê que acabou de mamar e descansa no peito da sua mãe. Ele usa dessa figura poética extrema para dizer, você está entendendo? Que da mesma maneira como é absurdo um bebê ficar procurando alguma outra coisa depois de ter toda a sua necessidade mais premente saciada por aquele leite, a ponto dele descansar sereno, também é absurdo você querer mais do que um bebê já encontrou. Sossegar a alma é reduzir toda a sua expectativa, toda a sua vaidade, toda a sua ambição ao ato mais singelo e simples de ser amamentado e descansar na sua necessidade mais básica. O que mais quer um bebê depois daquilo? Nada. O que mais deveria eu querer depois de ser saciado por um caminho que é o oposto à vaidade, à soberba e à ambição? Nada mais. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. E como se não fosse óbvio isso, Davi conclui, pois essa criança é como a minha alma para contigo, Senhor. Essa é a minha alma para contigo. Então ele responde à sua pergunta, ou a pergunta que eu fiz, como calar e sossegar a alma, tendo em Deus a sua completa satisfação. Ele pode lhe dar mais? Sim, com certeza. Ele pode lhe dar o tudo. Assim como o pai e uma mãe acrescentam à vida básica do bebê, à medida que ele precisa, coisas e mais coisas. Ótimo. Deus é o Deus da providência básica e da providência extraordinária. Mas para aquele que precisa que a sua alma esteja sossegada, só basta uma coisa: ser amamentado pelos seios do Senhor e descansar por causa disso. Quando a palavra de Deus diz que nós não precisamos de outra coisa na vida senão o Senhor, que não temos outro bem na terra senão Ele, quando Deus nos coloca que Ele a tudo nos satisfaz, nas nossas necessidades mais básicas e mais complexas, pela sua simples presença e providência para conosco, é exatamente aquilo que Davi faz aqui. O caminho então para evitar, imunizar, não ser tragado pela ambição, pela vaidade e pela soberba, é um caminho duplo, de você não ter uma caça incessante à procura de grandes coisas, sejam elas materiais, sejam elas relacionadas ao que for na vida, para que outros reconheçam, nem ser tomado pela vaidade própria do coração humano, que se acha o centro do universo e a chave hermenêutica para compreender todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, evitando isso, você deve decidir. Veja, é uma decisão. Davi disse à alma dele: cale-se. Fiz calar
e sossegar a minha alma. Cale-se, minha alma. Davi fala com a própria alma. Em outros momentos ele diz: espera, ó minha alma. Mas aqui ele diz: cale-se, minha alma. Aquiete-se. Sossegue. Porque como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, essa criança, esta minha alma, é para contigo. Irmãos, há muitas coisas que nós desejamos na vida, há muitas coisas que nos encantam, há muitas vaidades que nos fascinam, há muitas ambições que nos tragam, e tudo isso nos torna cada dia e a cada vez mais simplesmente inquietos, incontrolavelmente inquietos. E aí, em determinado momento, Deus nos dá experiências e nos reduzem a nada. A gente acha glamuroso estar em determinados lugares, mas tem coisas que são tão pequenas que a gente só experimenta em casa e também tão satisfatórias. Lembre da melhor refeição que você já comeu um dia no melhor restaurante e o preço que você teve que pagar por isso. Agora lembre do feijão com arroz e galinha guisada que você comeu em casa no seu dia a dia. Pergunta que eu lhe faço: satisfação plena, tranquila e sossegada, você encontrou em quê? Lembre da pessoa mais famosa com quem você já se encontrou, a que você mais admirava e quase pediu um autógrafo ou fez uma selfie. Como aquilo foi assim, maravilhoso para você. Mas lembre nesse momento também de certas pessoas muito cotidianas na sua vida, muito simples na sua vida, com quem você se relaciona ali, e que, se você adoecer, não vai ser a pessoa famosa, mas aquela pessoa que vai estar ao seu leito de dor. Que se você precisar, não com muito dinheiro, mas com algum dinheiro, talvez seja ela que vai lhe ajudar. Do que é feita a vida? De vaidades, ambições e soberbas? Não, irmãos. A vida é feita de calar a alma e deixá-la sossegar no peito divino desse Deus que, como mãe, nutre toda a nossa necessidade e nos faz repousar no seu seio. Eis aí, queridos, o que Davi descobriu. E descobriu a ponto de fazer uma poesia que se tornou uma música. E quando todos cantavam, todos lembravam, assim como enquanto eu falo, todos vocês se lembram de experiências semelhantes a essa. Porque se há uma realidade humana geral, é justamente essa, é que nós vivemos numa luta contra a ambição, a vaidade e o orgulho, a soberba. E Deus encontrou, por meio da poesia de Davi, a forma de trazer para nós, 4.000 anos depois, praticamente, a solução para um mundo frenético e uma geração que é inquieta em busca de coisas maravilhosas demais para ela. Saiamos disso, irmãos. Saiamos disso. Isso não tem limite. Isso é como um vórtice que traga você. Querer mais. Saber mais. Ir a mais lugares, conhecer mais pessoas, ter mais seguidores, ser mais célebre. Essas são as vaidades dos nossos dias. Elas envenenam a alma. Deixar a alma quieta no colo de Deus é como um oásis nesse deserto de tantas vaidades, de tantos orgulhos, de tantas soberbas, de tantas autossuficiências, de tantas ambições. Mas, por favor, não compreenda que isso é discurso para fazer uma homenagem à mediocridade.
Porque na perspectiva de Davi, medíocre é quem vive isso. Quem não vive, encontra o sentido mais profundo da vida. Também não tem a ver com você buscar e lutar pela sua sobrevivência, porque isso é básico, como o leite da mãe para uma criança. Ele está falando de outras pompas e circunstâncias que ele aprendeu naquela reprimenda de Mical. O que me chama mais atenção nesse texto, e com a qual eu encerro, é que quando aquela mulher, tomada pela inveja, pelo despeito, repreende Davi, Deus está falando por meio dela, e ele ouve. Ela tinha uma intenção, Deus transformou a intenção dela numa lição. Deixa eu lhe dizer uma coisa: escute as coisas que estão acontecendo com você. Escute. Veja as coisas que estão acontecendo com você. Os nãos da vida são maneiras de Deus dizer assim: quieta a sua alma, sossegue a sua alma. Talvez seja um agora não, porque você não está pronto, porque ainda não é o melhor para você. Talvez seja: não te darei isso, porque eu te darei algo melhor. Não será você que fará, serei eu, e quando eu fizer ficará claro para você, para que a honra e a glória seja minha, porque se for do jeito que você quer, você ainda vai querer, além do orgulho, da ambição e da vaidade, a glória devida ao nome do Senhor, e Ele não divide essa glória com ninguém. Queridos, nós não somos chamados por Deus para sermos cavalos que correm nos campos. Deus nos chama de ovelhas, e não há nada mais calmo e sossegado, dependente do pastor, do que ovelha. Não deixe que a sua alma se torne uma alma de cavalo bravo, que corre como se o mundo pudesse ser conquistado pelas suas patas. Seja ovelha. Deus é o seu pastor e de nada lhe fará falta. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Eu gostaria de convidá-lo a orar comigo. E gostaria de convidá-lo a orar esse salmo. Sabe aquele exercício que a gente faz quando é criança? Que a professora diz assim: diga com as suas próprias palavras. Eu gostaria de convidá-lo nessa noite, depois dessa mensagem, a dizer com as suas próprias palavras o Salmo 131. Faça isso em oração. Diga do seu jeito: Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu não busco coisas maravilhosas demais para mim, nem coisas grandes demais para mim. Senhor, sossega a minha alma. Sossega a minha alma, Senhor. E dará plena satisfação, como de uma criança depois de ser amamentada. Que eu não acredite que isso é pouco, que eu confie que isso é tudo. Senhor, no meu dia a dia, me ajuda a aplicar isso. Quando eu estiver correndo de um lado para o outro, por mais um pouco, que nunca será suficiente. Pensando mais nos outros do que em mim e nas pessoas que eu mais amo e que mais significam para mim. Vendendo a paz da minha casa pela ambição da rua. Faça nas suas palavras isso, meu irmão, minha irmã. Deus quer serenar a sua alma. Deus quer serenar a sua alma. Ó Deus amado, como nós poderíamos pedir isso a Ti, Senhor? Nenhum de nós, ó Pai,
está imune, Senhor, desta ambição, desta vaidade, desse orgulho, dessa soberba da vida. Isso é nós, ó Pai, somos isso aí. Mas pedimos que o Senhor nos ensine, Pai, e se preciso for, nos quebrantando, mostrando os nossos limites, nos ensinando o que há de mais sábio em não poder, não saber e não fazer. E sabemos que essas lições são duras, ó Pai, por isso nos dá o bálsamo da Tua presença, como de um habilidoso cirurgião, que corte a nossa carne, mas preserve a nossa vida. Ó Deus, faça isso na vida de cada um de nós. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.